você está assistindo Simplesmente Carol Guandalini. O bate-papo de hoje é com a Adriana Godoy, tudo bem? Olá, tudo bom, Carol? Tudo ótimo. O assunto será autismo, mas eu vou começar com uma pequena historinha aí da sua vida e vou te fazer umas perguntas, tá? Combinado. Então Esse assunto vai tomando seu café, esse assunto vai render, gente. Eu sei que tem muita gente interessada, eu já tinha prometido para vocês. É muito importante, o que a gente puder ter informação e para ajudar é sempre bem-vindo. Só que o que eu descobri da Adriana Godoy, pode falar a idade? Pode, vai. 43 anos, 23 de carreira artística. Então, ela é proveniente de uma família musical premiada e ela migrou para a causa social do autismo há uns 12, 14 anos e há 6 anos fundou Autismo Projeto Integrar junto com o Neymer, que é o pai dos meninos, não é isso? Antes, enquanto ela tá aí tomando um cafezinho rapidinho, eu quero agradecer o Marco Júnior aqui da Adicunto, a gente tá na Adicunto da Moca, o Orlando, que é o gerente daqui, e o João Paulo, que é um garçom fofinho que tá atendendo a gente, que preparou essa mesa bonita. Então vamos lá, primeiro obrigada. Eu que agradeço o convite. O canal, ele tem essa coisa informativa, a gente procura ajudar as pessoas e você foi muito indicada pela Thaís do TK, que depois eu vou passar para vocês, de um curso de autismo que eu fiz. Então conta um pouquinho para mim da tua trajetória primeiro artística. Bom, eu comecei a minha família é uma família de músicos, né, dos dois lados, assim, paterno e materno. A minha mãe é cantora profissional também, começou a carreira dela muito cedo, teve 9 prêmios de intérprete, né, na época dos festivais. Meu pai é maestro, compositor, meus tios têm uma história na música brasileira, né. Meu tio foi pianista do Zimbo Trio, um grupo instrumental muito importante, né, que a gente teve durante 49 anos. Meu pai é compositor, tem composições gravadas por Elis Regina, Jair Rodrigues, Elisete Cardoso. O Amilson, que é o Tuca, que é o mais novo, tem a orquestra Arte Viva, tem mais de 20 anos de carreira já a orquestra, faz trabalhos assim, levando pelo Brasil todo, né, música popular e com uma versão orquestral, né, e a música instrumental, para poder levar esse acesso à cultura, né, do povo, assim, de modo geral. Então são sempre concertos em parques públicos, né, então gratuitos. E eu tenho, assim, inúmeros primos, né, músicos, tios, e é um povo todo que estuda música em casa mesmo, né. Então nós somos em 5 irmãos, mas profissionalmente eu fui a única que acabei enveredando, como nessa área, assim, artística, né. Meus irmãos trabalham com direito autoral, eu tenho outra irmã que trabalha com economia, e o meu irmão mais novo que está estudando agora também, tem 18 anos, para vestibular. Essa parte de música, assim, cantora, sou eu tenho 2 primos também, o Frederico, que é pianista, o Tico, que é saxofonista também, que são assim que a gente também tem um trabalho junto. Então eu tenho 2 discos, né, solos gravados e algumas participações em outros trabalhos, então eu sempre atuo como professora de música, que eu amo, né, adoro, assim, essa coisa da musicalização através do canto, né. A aula que eu procuro trabalhar é nessa perspectiva mesmo, de musicalizar a pessoa, conhecer música. E a música, ela faz parte da vida da gente, não só assim do dia a dia, você escuta um rádio, tudo. A música faz parte para a criança, para ninar uma criança. A música faz parte desde o ventre, né? Tudo, né? E até em terapias. E aí vamos cair assim. Como é que você caiu dentro do autismo, dessa parte da causa social do autismo? Eu sou mãe de 2 jovens, né? O Luca hoje tem 18 anos e o Vitor tem 16 anos. E aproximadamente aos 3 anos a gente descobriu o autismo do Vitor. Mas ele foi ter o diagnóstico mesmo perto dos 5 anos de idade, né? Bem próximo dos 5 anos. Então, meu trabalho começou por conta disso, de a busca por tratamento especializado, por conhecimento, entender o processo de inclusão escolar no Brasil, né? Na época que a gente teve diagnóstico, a gente não tinha legislações específicas para o autismo que pudessem garantir para ele a matrícula na escola regular, apesar de isso já ser um direito constitucional, mas o Vitor chegou a ficar 10 meses sem estudar, né, aos 7 anos de idade, porque ele teve negativa de matrícula em 8 escolas. Mesmo escola pública não pode negar, mas quando você chega para conversar e você não é bem recebido,
você tem logo ali na recepção, ali, né, na secretaria da escola, falando, olha, meu, você pode até matricular ele aqui, mas, sabe, tinha um garoto assim e fizeram não sei o que com ele. Você não se... Confia também, né? Confia, você não se motiva, porque você acredita que a escola é o local que foi preparado para receber os alunos. E aí, de repente, você fica sabendo que seu filho não é um aluno que deve estar ali. Diante dessas situações, eu não tinha isso como uma coisa correta e justa, e eu não achava isso justo, porque eu sou, inclusive, neta de educadores. Né, a família da minha mãe, ela é tudo Você é educadora musical, mas é uma educadora. Isso, acaba isso. Né? Exatamente, né? Então eu não conseguia entender um educador falar para mim que a escola não era do lugar do meu filho, porque meu filho tinha um outro jeito de aprender. Mas será que não é também um pouco de receio por não saber trabalhar? Sem dúvida, receio por não saber trabalhar. Porque hoje a formação, eu me lembro quando eu fiz pedagogia há um bom tempo, assim, a gente não tinha um preparo legal para você trabalhar com as diferenças. Para qualquer tipo, até déficit de atenção, que vai ser um futuro bate-papo da gente, hiperatividade, aquele aluno, né, que você fala perturba a aula, então pra gente é um problema. Não, vamos trabalhar. Essa parte de inclusão eu acho bem difícil, né? E mas aí, desculpa até te cortar, não, imagina. Você falou uma coisa importantíssima, né? A gente não foi preparado para trabalhar as diferenças, porque eu acho que a nossa sociedade, naturalmente, de alguma forma, por isso que hoje se fala muito em diversidade humana, e o conceito de deficiência hoje, ela faz parte da diversidade humana. Justamente porque durante muitos anos a nossa sociedade, ela determinou um padrão, né? E a gente foi criando, a gente foi nascendo, morrendo, e aprendendo desde pequeno que esse padrão era o padrão. Então, qualquer coisa que saísse desse padrão, ele não deveria participar. Hoje, eu acho importante falar isso, que eu acho que é uma reflexão para o público, que quando a gente fala de inclusão social, e aí a inclusão escolar faz parte disso, é porque antes de existir a inclusão, existiu a exclusão. Então a gente só tem inclusão porque é reconhecido pela sociedade, mundialmente, pela governança, né, mundial, de que a exclusão foi algo praticado pela nossa sociedade. Então, no momento em que a sociedade mundial, e existe um pacto mundial, né, representado aí, por exemplo, pela Organização das Nações Unidas, aonde o pacto é que os países desenvolvam políticas de inclusão plena, porque os países passam a refletir a sociedade de que uma determinada população foi retirada dessa sociedade. Sim.Ela foi impedida de participar. Então agora tem que colocar de volta. A gente tem que permitir a participação. E deveria ser natural, e hoje tem que ser uma luta para colocá-la, né? Mas você sabe, eu acho que a gente não pode ver isso algo como... a gente tem que passar da fase de compreender, de ter o olhar para o quão cruel nós fomos. A gente precisa ter o olhar zerar e daqui para frente, né? Fazer diferente. Exato. E garantir que os manejos que a gente anteriormente não tivemos, as modificações que a gente antes não teve, que a gente garanta que isso comece a ocorrer, né? Então, que isso comece a ocorrer verdadeiramente. Eu vou exemplificar uma coisa muito... Essa semana eu fui dar uma aula para um grupo de diversidade humana, então a gente tem cadeirantes, a gente tem pessoas com deficiência intelectual, tem as famílias, tem pessoas que não têm deficiência alguma e tal, que é um grupo diverso. Um dos cadeirantes foi utilizar o banheiro, que está lá feito para a utilização do banheiro, né, dentro do espaço que nos foi cedido para fazer. Ele é um banheiro tido como acessível, ele não conseguiu utilizar o banheiro. Por quê? Porque na hora que ele foi entrar, quando ele abria a porta do banheiro, ele não conseguia ter acesso com a cadeira dele para fazer a manobra dele. Então precisou que uma terceira pessoa pegasse esse indivíduo para colocar dentro da cabine. Agora, então você consegue perceber a dimensão do que é você construir um lugar acessível? E um lugar que dizia que aquele espaço era acessível. Foi projetado para isso. Entrava a cadeira, só não conseguia se mexer. Então, complicado. Então é muito importante a gente pensar que a gente falar de dar acesso é garantir mesmo que essa pessoa tenha a integridade dela toda ali. Não só dizer que você aqui é acessível para você. E reconhecer quando não é. Olha, não é acessível, mas a gente vai pensar nisso. E como é que a gente faz para isso ser funcional?
trazer as pessoas que utilizam para falar sobre isso. Eu acho, Né? colocá-los junto, né? Porque são eles que vão utilizar. Então, e aí você já até respondeu a outra. Você acha que a inclusão escolar, ela atinge as expectativas ainda hoje? Eu acho que a gente tem muitos casos, né? Eu acho que quando você tem uma comunidade escolar comprometida, ela atinge. E uma comunidade escolar comprometida significa uma modificação em toda a estrutura da escola, não só de estrutura física, mas de pensamento. Entender, e isso vai envolver capacitação da equipe, né? Um processo de sensibilização das pessoas da escola, desde a portaria, né, a merenda, a limpeza, de conhecer as deficiências. A gente não pode ter medo de falar das deficiências, né? Sim. Existe, assim, eu penso que é muito receio de conversar sobre isso como se a gente fosse ofender. E não, a gente precisa falar. Mas hoje em dia, você não acha que está um pouco pesado? Tudo agora é bullying, tudo é preconceito. Até eu dei risada outro dia, porque no Facebook tinha uma piadinha. Agora a gente não pode nem rir, porque senão você está ofendendo quem não tem dente. Quer dizer, a gente tá dando medo. Tudo que você fala, você precisa tomar cuidado, porque você está ofendendo. A gente está num momento social, eu acho, diferente, porque muitas das coisas que nós tínhamos, inclusive como engraçadas, elas foram calçadas em cima de uma coisa que não era social, que hoje a gente entende que não é uma coisa social. Então a gente tem que fazer um esforço realmente para mudar essas nossas falas que elas vão sendo replicadas e a gente não reflete por que a gente fala desse jeito, por que a gente ri de determinada coisa. Sim. Mas eu acho que isso interfere um pouco nessa questão de você ter receio de falar alguma coisa que não é bem-vinda. Mas eu acho que na comunidade escolar, se a gente não fala sobre as deficiências, não fala sobre as particularidades das deficiências, você também não compreende como que você pode facilitar o acesso dessa pessoa e garantir que ela tenha pleno acesso a tudo. Então, na sala de aula... Não é só a acessibilidade física. Não, é ter acesso sobre o currículo escolar, Exato. É você ter acesso a participar. Eu acho que a acessibilidade física, minha filha é arquiteta, e urbanismo, e vamos lá, a parte de acessibilidade, eles até estão tentando, mas eu acho que a acessibilidade moral, social, tá bem mais... Está atrás ainda, né? Com déficit, né? Exato. A gente, por exemplo, hoje, quando você fala o conceito de acessibilidade hoje, a acessibilidade arquitetônica é uma delas. A gente tem isso é o conceito de nota técnica mesmo, né? Você tem a acessibilidade de comunicação, onde você tem tecnologias de alta tecnologia, que pode ser desde um aparelho, né, para garantir essa comunicação, como de baixa tecnologia, que é a comunicação aumentativa, que é usada para pessoas que têm dificuldade de comunicação, desde, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC e teve uma sequela, né? Então ela passa a ser uma pessoa que tem deficiência na perspectiva da comunicação, né? Assim como uma pessoa com autismo que tem uma deficiência de comunicação, que é um critério de diagnóstico, né? Então você tem acessibilidade como recurso humano, que é por exemplo, o profissional de apoio na escola, para uma pessoa que depende de um profissional de apoio, ele é um recurso de acessibilidade, né? Então você tem estratégias educacionais, né, diferenciadas, que são critérios de acessibilidade, entram nessa garantia de acessibilidade. Então, por exemplo, na Lei Brasileira de Inclusão, a escola regular, ela precisa mudar a estrutura dela, precisa capacitar profissional, ter profissional de apoio, ter manejo sobre a questão da parte pedagógica, como adaptar esse currículo, como fazer esse currículo para esse estudante, né, para essa estudante. É trabalhoso. Para garantir. É trabalhoso, mas você, de alguma forma, você universaliza isso. Exatamente. E é tão interessante, porque o trabalho que você faz para uma criança, por exemplo, isso é muito claro, que tem dificuldade de comunicação, que tem determinadas questões específicas de comportamento, ela interfere positivamente em todo o grupo. Né? Então, por exemplo, parte do material que a gente vai falar do nosso projeto, ele é aplicado hoje, por exemplo, para pessoas que têm Alzheimer, é aplicado na sala de aula para crianças, mesmo assim, que não tem nenhuma deficiência aparente, Sim. né? Então, nenhuma diversidade assim muito aparente, né? Vamos assim,
pensar nisso, né? Algo dentro da normalidade ou do padrão, né? Isso, mais dentro de um padrão. Distração. Que é só para uma orientação visual. Uhum. Então a gente começa a perceber, né? Tem muitos profissionais da área assim, da educação especial que falam aquilo que é bom para a pessoa autista, você vai ver que é bom para qualquer criança. Então, é uma forma de você universalizar, né? Eu acho que o conceito de diversidade e o conceito de inclusão escolar hoje, ele está chacoalhando as estruturas mesmo para mostrar que a nossa estrutura, ela foi feita em cima de uma rigidez que ela não precisava ter sido construída, né? Então, está no processo de evolução. Então, quando você tem uma escola comprometida, permite a participação da família, né? Também nessa construção, porque a família tem direito de participar e tem o dever de participar. Então, é direito e dever, não é escolha. A gente consegue ter uma inclusão escolar de sucesso e de superação. Quando você tem uma comunidade escolar, onde é segmentar, onde você não faz um trabalho com a população, com os outros familiares, de sensibilização, de compreensão, etc., você fica com ações segmentadas de inclusão. Então, você tem uma professora muito comprometida, um professor muito comprometido, você tem só um coordenador que luta com a gestão escolar, a gestão escolar não quer modificar. Então, você tem uma gestão escolar que não capacita a equipe. Não há uma corrente ali, né? A coisa não flui. Exato, e não faz uma capacitação continuada, porque eu vejo como familiar, as famílias, né, da pessoa com deficiência e do autismo especificamente, o tempo todo está procurando informação, está renovando, está trocando experiência com outras famílias. A escola, como comunidade, precisa fazer esse papel. Eu percebo, e esse foi um dos motivos de eu ter chamado você para fazer, porque eu percebo que há uma necessidade. E aí eu não vou te dizer só do autismo. Eu tive depressão pós-parto, eu já comentei no assunto depressão. Seríssimo. Quando eu tive, eu queria ler tudo sobre depressão para poder acreditar que eu ia melhorar, para poder acreditar. Exato. Então a gente tem que buscar ajuda, a gente tem que trocar informações. Porque sempre, por mais que nem você, é uma pessoa que tem um conteúdo maravilhoso, enorme, e aí de repente você vai trocar ideia com uma mãe e você vai ter uma outra ideia de alguma coisa que até então você não tinha percebido. Então essa troca é importante. O que a gente vai continuar, porque claro que o bate-papo é gostoso, e a gente vai dar uma encerrada hoje, mas a gente vai voltar aqui para continuar, porque eu quero saber. Quando a mãe recebe esse diagnóstico, o que ela pode perceber como sintomas, entre aspas, porque não é, eu não sei nem se é sintoma, Sim, né? são sintomas. São a gente sintomas? poderia falar, são algumas, a gente fala assim, que seriam critérios, né? Quais são os critérios para de que diagnóstico? você, mãe, fique esperta. Às vezes você tem um filho que chora pouco, que ele é mais disperso, que ele não quer que toca. Pode ser só uma timidez. Então a gente vai conversar como perceber. Porque às vezes você tem um filho pequenininho e ainda não pode perceber, ou você já tem o diagnóstico, então qual é o procedimento a ser tomado para que a gente possa dar um norte para essa mãe que está perdida e trocar ideia também com as outras. Por enquanto eu te agradeço, mas a gente vai voltar. Programa na semana que vem, tá bom? Tá bom, claro, vai ser um prazer. E eu quero dizer para vocês, agradecer novamente aqui o pessoal da Diconto do Shopping Mooca. Daqui a pouco eu tô de volta com outro programa para outra semana, voltando a falar sobre autismo. Se você gostou, você curta, compartilhe. Se não se inscreveu, se inscreve no canal. Porque quarta que vem eu volto com a parte 2 do autismo aqui no Simplesmente Carol Guandalini, tá bom? Um beijo para vocês e boa semana. Obrigada, e eu desejo aqui que vocês se inspirem a cada vez mais olhar para o lado e acreditar que a diversidade humana e a gente conviver com essas pessoas tão diferentes é a melhor coisa que a gente pode fazer para a nossa sociedade. Obrigada. Eu acredito. Tchau.